Autoridades bolivianas estão sob pressão para organizar novas eleições após Evo Morales renunciar à presidência. Para entender a crise que a Bolívia vive, nós contamos com a presença da mestra em Direito Constitucional, Sara Weimer. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Bom, Sara, para a gente começar, para ilustrar bem para os nossos telespectadores, como é que começou, quando começou essa crise política e institucional na Bolívia? Certo. Essa é uma pergunta que ela pode ser respondida de duas maneiras. A gente pode responder ela de uma maneira bem breve, mas correndo o risco de talvez esquecermos de eventos muito importantes, né? Então, eu opto por responder essa tua pergunta voltando um pouquinho na história e falando um pouco dessa Bolívia que passa por uma ditadura civil-militar junto com outros países latino-americanos na segunda metade do século XX e que inicia o século XXI com uma revolta popular, que foi uma revolta muito conhecida, muito famosa, a Guerra da Água, em que o povo se insurge em face da privatização e precarização dos serviços e dos trabalhos, seguida em 2003 pela Guerra agora do Gás, né? E aí entra 2005 com a eleição do Evo Morales, e junto com países como Venezuela e Equador, são países que vão na contramão da onda neoliberalizante que avança na América Latina como um todo, né? Então, de 2005, né, da posse em 2006 até agora, a Bolívia vive um momento de muita ascensão das minorias sociais e políticas, teve uma abrupta redução na desigualdade social, é um país que reduziu imensamente a pobreza extrema, também a moderada, que investiu muito em programas de repasse de renda, né, e tudo mais. E que, ao mesmo tempo que avançou, proclamou, né, promulgou uma nova Constituição, uma Constituição que é extremamente avançada, que dá conta de congregar todos os povos originários, respeitando as diversidades, uma Constituição que se diz plural e que né, prima pela pluralidade, ao mesmo tempo que havia esse avanço, também aumenta uma insatisfação por parte dos opositores, que são as elites agroeconômicas, né, e tudo mais, e sempre tendo esse fator, que é um fator constante na América Latina, que é as tentativas de intervenção externa, né? Então, tentativas de golpe, de intervenção que já falharam anteriormente, que são coisas que, conjugadas com equívocos cometidos pelo governo do Evo, né, acabam arrefecendo assim, a mobilização popular da defesa do governo. Então, essas últimas eleições, né, a gente tem que ter em mente quando o Evo ele assume em 2006, ele já assume chamando uma nova constituinte. Sim. E em 2009 tem, então, a promulgação dessa nova Constituição, uma Constituição com muitos direitos sociais, uma Constituição realmente muito avançada. E nessa Constituição está previsto que o presidente só pode se reeleger uma vez. Sim. Certo? Como ele já havia sido eleito na Constituição anterior, o entendimento na eleição, para a segunda reeleição dele, né, foi de que, como ele não estava sob a égide dessa nova Constituição, claro, ele poderia se reeleger. Agora, né, conjugando uma série de equívocos também do governo, em 2016 ele chama um referendo para perguntar, para consultar a população sobre a possibilidade de um quarto mandato, né? Sim. E aí ele tem uma derrota, mas a primeira derrota em 10 anos de governo, né? Então, isso torna as coisas muito polarizadas. E esses equívocos, justamente, do governo fazem com que ele tenha uma perda na sua credibilidade com o povo e ganha espaço, então, os opositores, a extrema-direita. E, assim, o principal opositor dele agora não era um líder da extrema-direita, né? Era um líder da direita moderada, mas acaba ocupando esse lugar. Então, é uma série de conjunto de fatores, de erros e de acertos que levaram a essa crise agora. Bom, agora a gente não sabe ainda quem vai
substituir Evo Morales. O que a gente pode esperar daqui para frente? Um presidente interino até as novas eleições e a expectativa para esse pleito? Então, a Constituição da Bolívia, ela prevê que, na hipótese de renúncia do presidente, assumiria o vice. Na hipótese de renúncia do vice, aí o presidente, né, do Senado, se não o da Câmara dos Deputados. E, nesse caso, o líder da Câmara dos Deputados chamaria novas eleições em até 90 dias. O cenário que a gente tem agora é uma vice-presidente do Senado esperando ser nomeada como presidenta interina para chamar novas eleições. Então, a gente ainda não sabe como isso vai ficar, mas existe uma previsão legal de que ocorra dessa maneira, né? Que exista um chamamento de novas eleições. Na tua fala, eu percebi ali a frase, algo que foi bem comum na história da América Latina, a forte presença dos militares no governo. Os militares bolivianos pediram, né, que o ex-presidente Evo Morales renunciasse. Eles têm, de fato, esse poder? Eles ainda continuam como dentro da Bolívia, do cenário boliviano, como uma força muito forte a ponto de intervir no governo? O que diz a Constituição a respeito disso? Olha, eles não têm essa prerrogativa de pedir a deposição de um presidente, e a Constituição não diz nada a respeito disso, porque a Constituição não prevê golpe, né? Sim. Então, nesse sentido... Ainda são atores muito fortes no panorama boliviano. E especialmente porque com esse acirramento, né, a polarização, acaba que teve o acortelamento, a polícia e uma parte substancial das Forças Armadas realmente acaba indo junto com a oposição, né? Tanto que a gente pode observar que o discurso do Evo é um discurso de pacificação, é um discurso pedindo calma para as pessoas, né? Enquanto o líder da oposição, tanto Camacho quanto o Mesa, eles pedem o contrário, eles pedem o levante, eles pedem que as pessoas vão à rua. Só que eles estão com o exército, com a polícia ao lado deles, né? Então, a Força Armada, né? Sim. Bom, a gente falou de um ator interno e atores externos. Tu também citaste sobre a influência externa na política na América Latina. Qual o papel dos Estados Unidos e da Rússia, né? E até mesmo do Brasil nesse xadrez geopolítico que agora envolve a crise boliviana? Então, a Rússia, ela fez um pronunciamento no sentido de um alerta ao Brasil e aos Estados Unidos, pedindo bom senso e entendendo que o que houve na Bolívia foi um golpe, né? Os Estados Unidos, a gente pode ver a ação deles por meio da atuação da OEA, né? Porque quando o Evo concorda em chamar a auditoria da OEA e ter dessa auditoria uma nova eleição vinculante, né? Então o resultado seria vinculante, deveria ser cumprido, a gente tem ali a força do imperialismo, né? As forças dos países centrais do capitalismo, né? Que assim não é personificado só nos Estados Unidos, né? Mas dos países centrais que originalmente, enfim, tiveram... E por que é tão conflitante, né? Porque é um país que originalmente... A Bolívia é um país que originalmente foi polo de extrativismo, que proporcionou bem-estar nos países centrais do capitalismo, enquanto a sua população vivia condições muito precárias, né? Então, por isso, essa grande virada quando a gente tem a chegada do Evo ao poder, né? Sim. Essa auditoria aponta irregularidades no pleito. Tu concordas, no teu ponto de vista? Houve algum tipo de irregularidade? Então, qual foi o problema aos meus olhos, assim, né? Humildemente, dessa auditoria? É que o acordo é que isso seria divulgado e teria acompanhamento de outros países, Paraguai, Espanha e tudo mais. Só que na manhã do dia 10, a OEA, ela rompe esse combinado e ela divulga um relatório preliminar apontando fraude. Então, o Evo já tinha se comprometido, né? Então, é um fator que, se a gente não puder colocar como causa principal, ele é um fator que foi muito importante para a eclosão realmente do desgosto da população, enfim, né? Sim. Agora, para a gente fechar, acho que todos sabem aí de casa, a América Latina como um todo vive um clima de tensão. A gente teve agora há pouco pleito na Argentina, a gente tem a situação ainda da Venezuela aqui. Por mais que não esteja mais nas capas de jornal
dos jornais ainda é uma situação, né, digamos assim, conturbada. A gente tem o Chile, enfim. Na tua visão, a crise é particular em cada país ou a gente tem uma relação próxima, né, em alguns desses movimentos? Essa insatisfação é uma insatisfação popular do povo da América Latina, o povo da América do Sul? Eu acho que essa tensão toda na América Latina, ela é uma tensão que ela ocorre de tempos em tempos, né? Ela é cíclica e que ela tem um ponto comum, sim, que é o avanço da agenda neoliberal, né? E esses embates, eles acabam sendo mais fortes em países que já implementaram, né? Como é o caso do Chile, que agora está sofrendo as consequências dessa agenda, e o caso de lugares que estão sendo tentados ser dominados por essa agenda neoliberal. Mas, apesar desse ponto comum, eu acredito que cada país da América Latina tem as suas peculiaridades, né? Por exemplo, o conflito no Chile é um conflito que ele já está há semanas a gente está nesse conflito, mas a gente não tem o perigo de ter a deposição desse presidente. Então, são esses raciocínios que a gente tem que fazer para conseguir compreender o que está por trás do jogo, porque a gente precisa pensar um pouco além dessa lógica maniqueísta do esse presidente é só bom, esse presidente é só ruim, esse governo é só bom, só ruim. Não, né? Tem erros e acertos, né? Mas agora, o que está dentro da constitucionalidade, da institucionalidade, é o que seria mais adequado para a solução. E só para fechar com o ponto do Brasil, o Brasil, o que acontece? Até 2016, o Brasil era realmente um grande polo de estabilidade. Ele dava muita estabilidade para a América Latina. Ele é um polo muito moderador, com um poder muito forte de conciliação. Desde 2016, a gente vê deflagrar vários conflitos na América Latina e a gente não tem mais o potencial do Brasil como um mediador, porque vai perdendo também essa atitude estratégica que, historicamente, o Brasil teve, né? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que na América Latina a gente pode esperar muita atenção ainda. O último exercício que eu vou pedir aqui é um exercício de futurologia. É muito difícil a gente imaginar o que pode acontecer, mas o que preocupa na América Latina, não só esses países que estão numa situação conturbada, mas a gente pode imaginar outros países que até o momento, como Peru, né, entre outros, que estão em silêncio nesse momento, mas que também passaram por crises institucionais. Por exemplo, o Peru, com presidentes também, né, que foram condenados. Enfim, o que a gente pode esperar da América Latina daqui para frente? Esse é um movimento. Em determinado momento, a gente viu um movimento mais à direita, mais às ideias neoliberais. Hoje, a gente está vivendo um momento como um todo de uma transformação na América Latina, ou ainda tem países que conservam uma estabilidade? Eu acho que a gente está passando por um grande momento de transformação, agora transformando não sei em quê, né? A gente tem a volta, então, do Fernandes na Argentina, com a Kirchner. A gente não sabe em que tom que vai se dar esse governo efetivamente. Existe muita expectativa, mas a gente não sabe se isso é uma volta de uma centro-esquerda. A gente não sabe isso, mas ao que parece é que a gente está tendo, novamente, uma agenda neoliberal sendo fortemente empurrada na América Latina e tendo muitos conflitos nos países em que, de alguma maneira, tentam barrar esse avanço, né? Sim, aqui eu estou lembrando do Uruguai também, que em um determinado momento foi referência nesse movimento de volta à esquerda, né, como rica. A gente também, aqui o nosso vizinho também está próximo, né, das suas, enfim, teve agora dia 24, dia 24 de eleições. Isso. Também podemos esperar que se mantenha esse viés no Então, Uruguai? essa é uma eleição que está gerando bastante expectativa, assim, né? Então, dia 24 a gente vai ver como que os uruguaios vão decidir, porque, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que governos longos não são necessariamente um problema, tanto que o próprio capitalismo teve a Thatcher, né, tem a Angela Merkel, então, que tá no poder na Alemanha desde 2005, então é bastante tempo. Então a gente tem que entender um pouco esses discursos de que, problemático, de repente é mesmo problemático, mas tem que entender o porquê. Né? Então, eu falo isso porque o Uruguai vem numa mesma
alternando, né, as pessoas, e isso é uma coisa muito inteligente que se tem na política no Uruguai, é que não há o personalismo necessariamente, sim, né? Então, se mantém o partido, mas se troca a pessoa que está à frente dele, o próprio Mujica não teve essa intenção de se manter no poder no Uruguai, mas a ideia foi levada para frente, não precisa personificar numa figura Exato. Só. Claro. E isso só é possível quando quem está no poder, seja direita, seja esquerda, faz um trabalho mais substancial na base, né? Bom, eu quero agradecer muito a presença da mestra em Direito Constitucional, Sara Weimer, que nos trouxe aqui todas essas informações, clareou um pouco, né, a ideia sobre a América Latina, porque o momento é bastante conturbado e a gente não sabe o que pode acontecer, não só nos países vizinhos, mas as fronteiras cada vez mais... As pessoas tentam erguer muros, mas a gente consegue, né, conversar e isso pode, de alguma forma, respingar. É bom lembrar que a gente está passando por um momento, né, da nossa política importante, onde a gente tem uma mudança de governo, mas a gente também tem a força agora do ex-presidente Lula que volta ao cenário político para atuar. Então, a gente também tem que ficar atento ao que vai acontecer no país. E eu quero agradecer a tua presença e deixar um convite para uma próxima conversa. Muito obrigada. Fica aqui o convite para uma próxima conversa. Seja sempre bem-vinda, Sara. Muito obrigada.